Olá, traders! Bom dia! Vini Lang aqui, fiz a atualização do Bitcoin, passar um pouco do price action, o que rolou nesses últimos dias, aí no final de semana, falar sobre o sentimento, passar aqui como é que tá o ordem book no Trading Light. E é isso, então já se inscreve no canal para não perder mais análises como essa. Qual que era a ideia então da última análise aqui no Bitcoin, tá? A ideia é que a gente estava dentro de uma onda 4, tá? Então dentro dessa onda 4 aqui, a gente ia fazer um ABC. Então eu comentei sobre duas possíveis operações, né? Essa aqui, então usar essa região aqui como região de possível compra, né? Em relação a retorno para o range aqui não era muito boa, né? Mas dava para ter usado, né? Inclusive eu comentei, né, que eu estava comprado aqui nessa região do Bitcoin. Para mim a gente já fez o fundo, né, dessa possível onda B e agora a gente está um pouco mais acima aqui dessa onda 4, né? Então a gente já começa a ter uma relação risco-retorno interessante para short, embora ainda não tenha atingido o alvo ideal. Então, particularmente eu estou hedgeado, tá? Não shortei ainda, estou basicamente em dólar, né? Apenas aqui na minha posição de Bitcoin. Se a gente for pensar então microcontagens, né? O movimento macro se mantém, né? A gente teve um rompimento de linha de tendência, ok? Aqui a gente teria então, né, um ABC, então como eu tinha colocado aqui a possibilidade, né? O ideal nesse ABC é atingir 100%, tá? Dentro da onda C, temos 5 movimentos, 1, 2, 3, 4, 5. Se a gente colocar aqui numa hora, acho que fica legal, a gente tem apenas 3, né? Por enquanto. Então seria 1, 2, a gente estaria no 3. Teoricamente o preço faria mais um 4 e 5. Ou seja, se a gente for querer ver suporte para esse movimento aqui da onda 4, a gente basicamente teria esse range aqui de suporte do 0,23 ao 0,6, tá? Então, o primeiro indicativo de que o Bitcoin formou um topo nessa possível onda 4 seria então o rompimento, né, fechamentos de candle aqui no 1 hora, fechamentos de candle aqui numa hora, pelo menos nessa região aqui dos 61.740, tá? Então fiquem atentos para essa região, primeiro indicativo de que o Bitcoin formou um topo, tá? Dependendo, pode ser um stop gain, tá? Para quem quiser garantir um lucro de uma posição no Bitcoin, tá? Abaixo dessa região aqui dos 60.500, seria bem interessante. Perdendo essa linha de tendência aqui, né, fechando aqui já seria uma invalidação, aqui seria meio que uma confirmação de um topo dessa onda 4, beleza? Quem quiser scalp, né, aqui pode também ter um scalp aqui para pegar esse último movimento, mas não dá para estender muito alvo, né, essa região aqui em azul é uma região que eu estou bem de olho para shortar, provavelmente eu vou basicamente aumentar minha posição no short, quem sabe até fechar o long quando a gente chegar nessa região em azul, se fizer mais esse padrão aqui 4 e 5, beleza? Então, basicamente, o que eu espero depois, né? No diário, eu não mudou o cenário, eu espero que a gente perca fundo aqui nos 58 mil e vá nessa região aqui de 55 mil mínimo, tá? 55 mil 52 mil, eu vou ficar muito atento a uma reversão de tendência no 1 minuto, nos 5 minutos para abrir um long, porque aí, na minha visão, a gente pode fazer realmente um fundo pensando aqui no semanal, tá? Que pode levar o preço a romper o time high e ir mais além. Então, é uma região bem importante, 55 mil a 52 especialmente, mas o suporte ele basicamente vai até os 50 mil, tá? Até abaixo desse doji aqui no semanal. Tá? Não por ser o doji no semanal, mas com influência aqui com a região de FIBO, beleza? Falando do sentimento, então, bullish até no curto prazo, tá? Entre aspas, eu digo, porque a gente teve aqui, por exemplo, uma Printer subindo com Rachel caindo, que seria bullish, porém a gente já teve essas liquidações aqui, né? Então, no momento bem neutro, eu diria, tá? A gente tem aqui não tem divergência no CVD, nem spot, nem futuros. Tá bem neutro, tá? Não tô olhando muito pro sentimento, para falar a verdade, mas pelo price action.
Se der algum gatilho muito claro de long aqui, provavelmente eu fecho o meu head e subo o stop do long para redear novamente aqui em cima. Se não, né, se a gente perder aqui essa região aqui e essa região aqui, talvez eu feche o long e abra um short mais abaixo, tá? Então as duas posições que eu estou atento assim no Bitcoin, não vejo mais muitas possibilidades a ser feito dentro desse range. E é isso, tá? Então, maneira que você vai interpretar isso, se você vai se posicionar no curto prazo, mais longo prazo, no diário, depende aí de você. No geral, não mudou muito o cenário, tá? Falando aqui do Trading Light, muita ordem aqui acima, tá? A gente tem a partir dos 64 mil até os 66, tá? Muita ordem, então realmente vai ser muito difícil a gente romper essa região aqui, tá? Até os 66, que realmente é uma resistência muito significativa, né? Para o pessoal dentro da Belo Trade, eu vinha comentando ao longo da semana inteira, né, que eu ia vender nessa região. O Bitcoin estava até com ordens aqui nessa região, então para mim uma região muito clara de resistência. Mesmo que o preço passe, né, o mercado ele pode fazer tudo que a gente menos esperar. Aqui seria uma região em que eu acreditava pelo menos numa resistência de curto prazo, numa rejeição de curto prazo. Então, segue essa região importante. No curto prazo aqui, para quem quiser operar long, só aguardar umas buscas por liquidez interna do range aqui, com gatilhos no 1 minuto, que pode pensar numa operação, né? Que gatilhos? Eu gosto de olhar pessoas presas, assim. Então, por exemplo, esse movimento aqui, ó, esse tipo de price action, se acontecesse pro lado contrário, seria um price action interessante, tá? O qual, por exemplo, ó, a gente tem aqui 400 bitcoins de compra, né, a mercado nessa região, e essas compras não tiveram força para passar a região das ordens, e o preço rompe o candle que deixou isso e retesta, né? Então a gente consegue ver o rompimento do candle aqui e o reteste. Então, por exemplo, e aqui também novamente o rompimento do candle e reteste, ó, tá vendo? Price action aqui, rompeu esse candle aqui, retestou aqui, 2G, 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 rompeu o candle, retestou aqui. Então esse tipo de price action aqui é um price action que, se você vê, né, no caso seria com pessoas vendendo em regiões, por exemplo aqui, ó, até o 62, que seria confluência com suporte com um Fibo, você pode pensar num scalp long com stop curto. Beleza? Então, basicamente isso sobre o Bitcoin. Se a gente perder algum range importante aqui, né, ou ganhar, no caso, a região de 67, região de 60 mil, eu faço vídeo novamente atualizando vocês. Espero uma ótima semana a todos, bons trades também para quem for operar, especialmente curto prazo. E é isso, comenta aqui embaixo para a gente trocar ideia também. E até mais, até o próximo vídeo.